Olá, Jovem Lux! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember. Hoje eu estou aqui especialmente para trazer para vocês mais uma resenha aqui para o canal. Hoje eu vim fazer uma resenha de uma edição especial de uma personagem que eu amo muito mesmo, de verdade. Uma personagem muito conhecida na DC Comics. Não tão conhecida antigamente, mas ganhou uma certa fama desde 2016. E hoje eu estou aqui para trazer uma edição desse livro aqui, Arlequina, Amor Insano. Mas antes de eu continuar com o vídeo, não deixa de curtir, compartilhar. Para aqueles que estão me vendo aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, beleza? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a mãe do meu amigo Jaide, que foi ela que me presenteou com essa edição. Eu confesso para vocês que um colega meu, um amigo meu, já tinha mandado para mim, que tinha encontrado uma livraria essa edição aqui, e eu quis, né? Para quem convive comigo sabe o quanto sou apaixonado por essa Arlequina, desde as animações dos anos 90, né? Mas também, como eu falei antes, a Arlequina começou a ter essa popularidade a partir de 2016, graças ao Esquadrão Suicida, e lançou tudo que foi relacionado à Arlequina. A Arlequina teve seu próprio HQ, começando no 52, aí partiu para o Renascimento, e até hoje lança algumas histórias. Se a gente também, em relação a algumas HQs, em relação com romance, né, que não sei se muitos consideram romance, mas o laço é muito estranho com Coringa. E esse livro aqui, pessoal, Amor Insano, é escrito por Paul Dini e Pat Cunningham. Eu confesso para vocês que o preço de mercado mesmo, que muita gente vende, é um preço meio alto. Ontem eu dei uma passeada na leitura e fui conferir o preço desse livro, R$60. Confesso para vocês que para mim não vale R$60, sendo sincero. Eu acho que é mais por causa da licença, porque esse aqui é da editora Camelot. Acho que por causa da licença faz com que o preço se torne um pouco mais caro, mas confesso para vocês que não vale. Essa edição na Bienal, que rolou alguns dias atrás, ela estava custando apenas R$20. A diferença, praticamente 70% mais barato, né? Então acho que, mais uma vez, uma dica sempre válida, que você precisa ter só um pouquinho de paciência, que você pode encontrar um preço muito acessível e muito melhor do que R$60, né? Praticamente foi um dos poucos livros que eu li nesse ano, porque hoje eu li muito foi HQ e mangás, mas esse livro aqui é diferente do que eu já tinha visto, justamente por eu gostar muito desse personagem, gostar muito da Arlequina, como falei, gosto dela desde as animações que eu assistia pequeno, aquelas animações muito legais do Batman dos anos 90. Essa edição ela é interessante por dois fatores. Uma, a gente sabe um pouco mais como realmente é a vida da Harley de criança. Aqui já começa a contar a história da Harley a partir dos 7 anos, justamente tendo aquela família problemática, família envolvida com crime. Pai, a mãe, junto com mais três ou quatro irmãos, se eu não estiver enganado, desculpa se eu estiver errado. E ela vive, é uma garota de 7 anos, mas uma garota diferente das outras. É uma garota muito esperta, muito obediente. Mas claro, tinha aquelas certas teimosias, mas você vê o quanto realmente ela é inteligente, simplesmente se adaptar em qualquer situação. É o tipo de pessoa que poderia tomar certas responsabilidades de que adultos não conseguiam tomar decisões como ela tomaria. E assim, claro que não é de uma forma longa, porque querendo ou não, esse livro passa por etapas, desde a sua infância, o fim do colegial, do ensino médio, da faculdade, e justamente até chegar. Aliás, tem a questão, ela entra com, eu acho que é no Asilo Arca, em psiquiatria, e a partir daí finaliza com um relacionamento, um romance com o Coringa. E uma coisa que eu acho interessante, pessoal, eu estava vendo algumas resenhas desse livro, e isso faz lembrar realmente da animação dos anos 90, dela justamente essa questão do Coringa, dessa aproximação do Coringa, de tudo como ocorreu, porque acho que até hoje a gente não consegue entender se há uma bizonha entre o Coringa e a Arlequina, porque muitas vezes a Arlequina cita no livro, cita nos seus pensamentos, que ela queria alguém que encaixasse no mundo dela.
Ela não gostava de pessoas monótonas, ela não gostava de pessoas que rotineiras, que sempre falavam a mesma coisa, sempre tomava a mesma decisão todos os dias e simplesmente fazia com que a vida dela se tornasse mais cansativa. Para ser sincero para vocês, nem foi assim. A forma como ela conheceu o Coringa foi, entre aspas, por acaso. Porque simplesmente a chefa dela, que falou sobre um paciente, já que ela conseguia ver a própria Harley de uma forma diferente, das outras pessoas que trabalhavam no Zeu Arca, e foi partir de conhecer. Mas antes disso, antes desse envolvimento do Coringa, surgiu algumas coisas, até umas coisas interessantes da infância dela. Por exemplo, ela desde criança ela não gostava de policiais, porque uma certa noite aconteceu que o próprio pai dela, que era envolvido com um crime, justamente não teve condições de pagar uma dívida, uma máfia, ou uma gangue, e se a gente foi espancado. E a pobre Harvey foi pedir ajuda aos policiais. E os policiais, no lugar de ajudar ela, simplesmente deram uma surra no pai dela. E a partir daí ela não confiava em nenhum policial dentro de Gotham City. Mas venhamos e convenhamos, né? A gente sabe. Aliás, no Gotham City, ela começou a morar em Brooklyn, e depois para lá foi para Gotham City. Nas histórias vinculadas ao Batman, dificilmente você vai encontrar um policial que seja honesto. Sempre tem aqueles policiais muito desonestos. Acho que poucos policiais de Gotham realmente podem ser honestos. Aí, a partir daí ela entende como as coisas são. Já aos 7 anos, ela fugiu dos braços da morte quando ela foi caçada por 3 criminosos. E aí, infelizmente, o pai dela, envolvido com criminalidade, ficou preso. Demorou muito tempo para sair da cadeia. O crime dele, infelizmente, fez com que ele ficasse muitos anos na prisão. E ela teve que continuar a sua vida com a mãe, com os outros irmãos. Muitas vezes ela estava cansada psicologicamente, fisicamente, porque ela sempre sentia falta do pai dela. Porque a aproximação dela não era com a mãe, era justamente com o pai dela, e ela sentia esse lado paternal, né? Mas mesmo assim ela continuou com a sua vida. Para quem não sabe, a Arlequina era uma boa ginástica. Entendeu? Ela era excelente. Claro que muitas vezes no livro ela até se questiona por que ela não teve capacidade de entrar nas Olimpíadas, já que ela era muito bem recomendada. Ela conseguiu chegar à faculdade justamente por ganhar uma bolsa, por ser uma pessoa excelente na ginástica. Ela ganhou medalhas, ela ganhou troféus em alguns torneios regionais da própria cidade dela. A partir daí teve recomendações. Infelizmente só não chegou ao ápice de participar de uma Olimpíada. Uma outra curiosidade que eu trago aqui, Harley, o nome dela é Harley, não é Harley como muita gente fala. Harley justamente é no nome que era dado a ela, e ela simplesmente mudou esse nome e escolheu Harley. Mas a mãe dela simplesmente não gostava disso porque achava que era um pronome masculino, e simplesmente via ela como um moto, como um objeto algo tipo, mas simplesmente ela não acatou a ordem da mãe dela e continuou como Harley. Isso aí até dizer a sua estranha, mas eu entendo a Arlequina, a própria Harley, por sempre ser que é uma pessoa independente. Não importando o que muita gente pensava, não importando o que muita gente poderia achar de cada decisão maluca que ela tomaria no andamento da sua vida, e ela sempre continuou com suas decisões. E na faculdade, ela sentiu uma diferença, ela teve algumas dificuldades de matérias, e justamente a partir daí ela começa a escolher a psiquiatria, porque ela tentou nas áreas medicinais, e a única que realmente ela achou que seria bom para ela, que poderia desafiar ela realmente por completo, foi a psicologia, e ela consegue essa psicologia. E até na faculdade, muitas vezes, quando ela não sabia de coisa, simplesmente ela pediria ajuda. Não como ela até propriamente ela cita no decorrer da vida dela, que muitas, para conseguir uma nota alta, simplesmente dormia com os professores. Ela não gostava disso. E é correto, né? Porque ela sempre achava, poxa, só a mulher, não sou objeto. E é até interessante o pensamento dela. Ela foi escolher começar a sua profissão justamente no Asilo Arca. Você poderia pensar muito bem, não. Você poderia começar em qualquer lugar menos conhecido, menos perigoso, mas não, simplesmente ela foi escolher logo nada mais ou menos que no Asilo Arca. E aí uma coisa que ela já percebe, até cita muitas vezes no livro, os profissionais que estão com ela simplesmente são diferentes dela. Por quê? Porque simplesmente ela acha que eles são pessoas burguesas.
simplesmente não passaram o que ela passou durante alguns anos da vida dela, a juventude. E infelizmente tinha até um certo. O pessoal que trabalhava com ela tinha até um certo preconceito com ela, por ser uma mulher, por ser bonita, por ser nova. Achavam que ela não tinha capacidade. Mas engana-se. Porque a partir daí você vê o quanto essa mulher é capacidade justamente no jogo da manipulação. Eu não vou dar spoiler aqui para vocês, mas o que ela é capaz de fazer me surpreendeu. De verdade, me surpreendeu mesmo. Justamente ela começa a interligar pontos e pontos até chegar ao Coringa. Aí, a partir daí a gente já vê uma certa bipolaridade. Existe a Harley e existe a Arlequina, por causa do Coringa, que começou a desencadear uma pessoa dentro da Harley, que é a própria Arlequina, que a Arlequina começou a assumir e ela gostou dessa personalidade. Aí, a partir daí, a aproximação dos dois. Aí, a partir daí, a própria Arlequina começa a planejar fazer com que o Coringa fuja, entre aspas, fuja do Asilo Arca para começar uma nova vida. Infelizmente, é um preço muito alto a se pagar, porque a Arlequina achava que, que ela era a pessoa única para o Coringa, mas infelizmente a pobre foi enganada e veio que as coisas não eram tão simples como eu imaginava. O Coringa é uma pessoa totalmente diferente. Mas por incrível que pareça, muita gente até questiona que ela admirava ele. Admirava muito, 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 muito ele, de verdade. É isso que me chama a atenção. Por mais que o Coringa tratasse ela de uma forma submissa, por mais que o Coringa tratasse ela de uma forma inferior, ela achava excitante, achava alucinante e ela se empolgava com isso. Muitas vezes tentava entender o lado do Coringa e você estranha isso. Desde que eu conheço a Arlequina, a partir dos 952 você vê que você já vê ela sem o Coringa. E dá, muitas vezes ela comete os mesmos erros, mas até hoje você entende, né? Porque como é que uma pessoa tão inteligente, mas é uma pessoa tão presa emocionalmente, mostra isso, né? Muita gente critica, realmente muita gente vai criticar. Para quem for ver e vai ter a mesma visão do que eu tenho, e justamente por causa disso. Eu acho que é o único defeito dela. Ou é compreensível ou não, isso vai depender de cada um. Então é isso, pessoal. Realmente recomendo mesmo para quem quer conhecer um pouco mais sobre a Arlequina, só conhecer um pouco mais do seu passado, como ela começou no Asilo Arca. E realmente é um livro que vale muito, muito a pena. E para quem leu, deixa aqui nos comentários o que é que você achou do livro. Eu confesso para vocês que eu daria um 9, porque eu acho que poderia trabalhar um pouco mais sobre ela dentro da faculdade, porque tem umas edições da Black Label deram muita importância à infância dela, mas não dando muita importância na fase da juventude dela, né? A partir do quando ela termina o ensino médio até ao término da faculdade já ir para o Asilo Arca. Acho que faltou um pouco disso, acho que foi uma coisa muito rápida também. Mas a partir daí, quando ela entra no Asilo Arca, a coisa é um pouco mais bem trabalhada, um pouco mais bem sincronizada e realmente vale a pena mesmo. É muito difícil a história da Arlequina ser aquela história monótona, aquela história chata. É muito bom mesmo para quem gosta de uma boa história, recomendo muito. Curtam, comentam e também não deixem de compartilhar, beleza? Então é isso, até a próxima. Valeu!